O encarnamento. O que é isso? Os encardimentos da vida. Aí está pontos da nossa vida que a gente tem que limpar. Que pontos são esses? Ódio, rancor, mágoa, tristeza. Aí estão os encardimentos da vida. Aí estão os desafios que muitos têm que enfrentar, que nós temos que enfrentar. Os encardimentos da vida. Aí está as frentes de batalhas que temos que enfrentar. A Escritura diz que o inimigo, ele planta a má semente dele. O inimigo planta a má semente dele. A má semente. E o horário? À noite. À noite. À noite. À noite. Aí está o horário. O horário. O horário. O inimigo gosta deste horário. As trevas. As trevas. A escuridão. A escuridão. A escuridão. Ele aproveita esse espaço aí e vem semear a sua má semente. A sua má semente. A sua má semente. Na solidão. 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 Aí está o lugar onde ele trabalha. Os pontos onde o inimigo trabalha e vem jogar a sua má semente. É isso que diz Jesus Cristo. O inimigo é o plantador da má semente. O que implanta na mente do homem a má semente. E nós sabemos que a missão dele é roubar, matar e destruir. Temos que pôr isso diante dos nossos olhos. Existe um inimigo. Existe um inimigo. O inimigo da humanidade. O inimigo da humanidade. Ele tem um horário que ele gosta de trabalhar. Ele tem preferências. Apesar que ele ataca a todo momento. Mas ele tem preferências. Ele gosta da escuridão, da solidão. Escuridão, solidão. Aí estão os momentos prediletos dele, onde ele vem jogar a sua má semente. Palavras de Jesus Cristo. Mostrando o inimigo da humanidade. O inimigo da humanidade. Aquele que quer destruir o projeto de Deus. Aquele que quer destruir o projeto de Deus. Nós somos o projeto de Deus. Eu e você, nós somos o projeto de Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança.
Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E aí está o produto que temos que reproduzir aqui na Terra. O produto que temos que compartilhar na Terra. A imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Mas tem o inimigo da humanidade, Satanás, que quer destruir esse projeto. Ele quer destruir o projeto de Deus. Ele quer destruir a humanidade. Ele quer dizer para a humanidade que ela não é feita à semelhança e imagem, a semelhança e imagem do Criador. Ele quer tirar esta realidade da vista dos homens. Isso sugere outras coisas. Sugere que você veio do macaco. Aí está a imagem que você deve reproduzir. A sua origem. Um macaco, chimpanzé. Belo cidadão. Por isso que lá na ponta vai dizer, você é um cidadão de segunda categoria. Você é um cidadão subdesenvolvido. Subdesenvolvido. Qual é a causa que sustenta essa palavra subdesenvolvido? A sua origem. Você veio do macaco. Você veio do macaco. Então, você está num processo de desenvolvimento. Um processo de desenvolvimento. E como você não desenvolveu todo o processo, como é que esses caras vão ver você? O subdesenvolvido. O subdesenvolvido. Um cidadão de segunda categoria. Um cidadão de segunda categoria. Então vão colocar você num tal chamado terceiro mundo. Vocês subdesenvolvidos. Vocês pertencem ao terceiro mundo. Olha, foram colocar o ser humano. Tudo com base na sua teoria materialista. Na teoria materialista. É isso que o diabo quer. Que coloquemos à nossa frente as teorias materialistas. Esqueçamos os ensinamentos de Deus. Os ensinamentos de Deus. Os ensinamentos de Deus. Pois lá vai mostrar a sua cara verdadeira. Você foi feito à imagem e semelhança do seu Criador. Você foi feito à imagem e semelhança do seu Criador. Você é um cidadão de primeira categoria, de primeira grandeza. Você tem a imagem e semelhança de Deus. E aí está o quadro que você deve desenvolver na sua vida. Deus é seu padrão. Deus é seu padrão. Deus é seu padrão. Deus é seu padrão. Aí teremos um outro tipo de humanidade. Um outro tipo de humanidade. Uma outra visão, onde a fraternidade será a base. Um vai ver o outro como irmão. Um vai ver o outro como irmão. Um vai
ver o outro como irmão. Fraternidade. 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 Qual é a base? A base é que viemos de um. Todos nós procedemos de um. Todos nós procedemos de um. Somos feitos à imagem e semelhança dele. A imagem e semelhança de Deus. Então somos iguais. Não tem um melhor que o outro. Não tem um melhor que o outro. Somos iguais. Todos somos iguais. Iguais. Não interessa a diferença de pele. Não interessa a diferença de pele, de características, de olhares, de traços no rosto. Interessa a imagem humana. A imagem humana. A imagem humana. Esta imagem, a semelhança de Deus. A semelhança de Deus. A semelhança de Deus. E nessa imagem nós vamos, nessa linha, tratar do nosso espírito, das nossas emoções. E é através das orientações divinas, através das orientações divinas, que nós vamos passar a água viva. A água viva. A água viva. O que é essa água viva? A palavra de Deus. A palavra de Deus para limpar todos os encardimentos da alma humana. Para limpar os encardimentos da alma humana. Para limpar o ódio. Para limpar o rancor. Para limpar a tristeza. Para limpar a angústia. Para limpar a solidão. O abatimento, esses encardimentos da vida. Jesus disse, vocês agora estão limpos. Ele falou isso para os discípulos. Mas qual é a causa? Por que eles estavam limpos? Jesus disse, vocês estão limpos porque vocês ouviram a palavra. Vocês ouviram a palavra. Vocês estão limpos. Ele falou isso para os discípulos. Quer dizer, estavam livres dos encardimentos da alma humana. Agora eles iam entrar num outro processo, no olhar divino, olhar da paz. Olhar da paz. Jesus disse, a minha paz eu vos dou. Agora eles teriam os olhares para entender o que é a paz de Jesus Cristo. A paz de Jesus Cristo. Agora eles podiam encontrar o caminho para desfrutar dessa paz. A paz de Jesus Cristo. Ele diz, a minha paz eu vos dou. A minha paz eu vos dou. Estavam limpos. Estavam limpos dos encardimentos humanos. Agora podiam desfrutar dessa outra linha de pensamento. A paz de Jesus Cristo. Mas a gente sabe, o inimigo vem de rodear a terra. É isso que diz as Escrituras. O inimigo, Satanás, ele vem de rodear a terra. Ele rodeia a terra. Com qual objetivo? Com
Qual o objetivo? Cercear as almas humanas. Cercear as almas humanas. Cercear as almas humanas. Ele quer jogar as sementes dele nas almas humanas. Isso vai trazer inquietação, confusão de ideias, perda de direção, não saber o que fazer. Não saber o que fazer. Instabilidade. Instabilidade emocional. Aí está o cerceamento. O cerceamento de Satanás, o inimigo da humanidade. O inimigo da humanidade. O inimigo da humanidade. O semeador de discórdia. O semeador de discórdia. O semeador de tristeza. O semeador de humilhação. O semeador de injúria. Ele quer confusão. Ele quer confusão. Ele quer confusão. É um baderneiro. É um baderneiro. É um baderneiro, por excelência. Aí está a visão de Satanás. A visão de Satanás. Aquele que quer destruir o projeto de Deus. Aquele que quer destruir o projeto de Deus. Aquele que quer destruir o projeto de Deus. Aquele que quer destruir a humanidade. A humanidade. A humanidade. Foi isso que ele fez com Eva. Sugeriu a Eva que a proposta de Deus não era boa. As propostas de Deus não são coisas boas. Elas são limitantes. E Eva acreditou. Eva acreditou nas sugestões, insinuações de Satanás, a serpente. Se você comer desse fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai ser limitada a Eva. Você vai saber tanto quanto Deus. A partir daí você vai conhecer o bem e vai conhecer o mal. Você vai ter um quadro completo da existência. O bem e o mal. Você só conhece o bem. Tudo que você quer, você tem. Está tudo à sua disposição. Mas se você comer o fruto, esse fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal, você vai ser como Deus, Eva. Você vai ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. Aí está as sugestões do inimigo. As sugestões do inimigo. As sugestões do encardido. As sugestões do encardido. E Eva aceitou o seu conselho? Eva aceitou o conselho do encardido. Aceitou o conselho do encardido. Resultado: convenceu o companheiro, compartilhou as mensagens do encardido com o companheiro Adão. E Adão aceitou a proposta. Aceitou a proposta. Aceitou o plano de Eva, sugerido pela visão do encardido. Do encardido Satanás. E
E agora ela perdeu o Éden. Adão perdeu o Éden. Agora ia conhecer a vida com o suor do seu rosto. Ia conhecer a vida com o suor do seu rosto. Com trabalho. Com trabalho. E depois, com o passar dos anos, começou a surgir outros efeitos colaterais do plano do encardido, que é o conhecimento do mal. O conhecimento do mal, o conhecimento da maldade. Aí está a plantação de Satanás, a vegetação de Satanás, que ele vem nas horas de solidão, que ele vem nos períodos noturnos, que ele vem nas trevas. Que sugere para o espírito humano. E nós vamos colher o quê? Que frutos serão colhidos das sugestões do encardido? Morte, assassinatos, discórdia, exploração do homem pelo homem, fome, miséria, horrores, frio, calafrios, medo, angústia. E agora, para a gente vencer essas tarefas, vamos aos psicólogos e tome pílula. Tome pílula, tome pílula, tome pílula. Aí está o resultado do plantio e sugestões do encardido. Então vem o momento da gente fazer a virada. Jesus disse: compre de mim os meus colírios. Compre de mim os meus colírios. Em Apocalipse a gente vê esta sugestão divina. Compre os colírios divinos. Compre os colírios divinos. Isto é, compre os olhares divinos. Compre os olhares divinos. Compre as propostas de Deus. É isso que temos que restabelecer nesse terceiro milênio. Os colírios de Deus para a humanidade. E você vai encontrar esse colírio onde? Onde? Em um lugar simples, que está acesso a todos às Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas. É ali que vamos ver histórias como do filho pródigo. Aquele que se deixou levar pelas sugestões da cidade grande, pelo encantamento da cidade grande. Ficou hipnotizado e abandonou a casa paterna, a casa rica do pai, para seguir as luzes artificiais da cidade grande. Sonhos, 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 promessas, promessas e promessas da cidade grande. Sugestões da cidade grande. O jovem rico falou: vou mudar de direção, vou sair da presença do meu pai, vou sair do território do meu pai, vou para a cidade grande. Quero um outro endereço,
quero um outro endereço. E ele foi. E nós vimos o resultado final, depois de pegar a riqueza que o pai deu para ele, a sua porção, a sua medida, partiu em direção à cidade grande. E vimos o resultado. Com o passar do tempo, aquele dinheiro foi sendo gasto, ao ponto de não ter mais. Resultado, perdeu os amigos. E por azar, veio uma temporada má naquela época. E até emprego era difícil de achar. Mas ele conseguiu um emprego. Cuidar de porcos. Só que o salário era pequenininho, um salário mínimo. E com o passar do tempo, esse salário não dava para comprar uma peça de roupa. Com o resultado, a roupa dele foi se desfiando. Tornou-se num andrajo, num esfarrapado. E depois, chegou ao ponto, tamanha miséria do filho pródigo, que ele olhava para as comidas dos porcos, as bolotas dos porcos, e sentia desejo de comê-las. Olha o estado miserável, o estado de miséria. Aqui chegou e foi levado o filho rico, o filho pródigo. É aí que ele pensa no pai. E dirige-se para os terrenos do pai, em imaginação, e vê os empregados com roupa decente, roupas limpas, vê os empregados comendo o bom e o melhor na mesa do pai. E ele, em andrajo, em farrapo, um farrapo humano, e desejando comer as bolotas dos porcos. Aí ele fala, eu vou para a casa do meu pai. Ele decide ir para a casa do pai. Aí está, meu amigo, o resultado das insinuações de Satanás. O resultado do plantio das suas ideias e propostas. Destruir o projeto de Deus. Destruir o ser humano. Destruir a humanidade. Desconstruir o projeto de Deus. Para isso, a lembrança hoje, olhe para a Bíblia. Ali você vai encontrar um projeto de reconstrução do homem. O homem encontrando-se com seu Deus. O homem encontrando-se com seu Criador. E quem recebeu a imagem e semelhança. Nós somos cidadãos de primeira classe. Cidadão de primeira categoria. Feitos à imagem e semelhança de Deus.